Olá, eu sou o Gabriel. No momento em que eu produzo esse vídeo, eu sou estudante do último período de Engenharia Civil. Vou fazer aqui alguns comentários sobre verificações que devem ser feitas antes de se alugar ou adquirir um imóvel ou qualquer outro tipo de negociação imobiliária. São dicas práticas, tentarei usar a linguagem mais acessível e didática possível. Espero que seja útil para você. Começarei pela geometria do imóvel. Deve ser observado que os pisos estejam horizontais, nivelados. Esse instrumento aqui é o nível de bolha. As paredes devem estar verticalizadas, aprumadas, totalmente fazendo um ângulo de 90 graus com a horizontal. Esse instrumento aqui é o nível de prumo, fio de prumo, perdão. Você também deve verificar o esquadro das paredes. Então, onde você tem um encontro entre duas paredes, se você pegar do ponto de cruzamento, puxar 60 centímetros para um lado, 80 centímetros para o outro, o princípio de triângulo pitagórico garante que um segmento de reta ligando esses dois pontos, desde que estejam na mesma altura, vai ter 100 centímetros se esse ângulo aqui for de 90 graus, for um ângulo reto. E também deve ser observado o escoamento da água em superfícies que contribuem para um ralo, como é o caso do box do banheiro. Então, onde você tem um ralo recebendo a contribuição de uma vazão de água, você deve ter uma leve declividade, um leve caimento, para que a própria ação da gravidade naturalmente escoe a água em direção ao ralo, ao condutor. Então, se não houver isso, você vai ter que puxar a água com rodinho, isso é um pouco desagradável. Também deve ser verificado as dimensões dos ambientes, ver se está coerente e compatível com o que foi apresentado em planta, na teoria. Então, também cabe aqui uma ressalva. Vamos supor que você faça uma medição bem precisa, bem rigorosa, e descubra que, se na teoria foi projetado o ambiente para ter 100 metros quadrados de área privativa, e você descobre que tem uns 2 ou 3 metros quadrados para mais ou para menos, isso não significa necessariamente que houve uma má fé de alguma parte. Por que eu digo isso? Olha essas duas imagens aqui. A da direita é de uma indústria automobilística que contém automação, robótica e um alto grau de sofisticação. Já a construção civil brasileira ainda tem processos muito artesanais, incorpora pouca tecnologia, então não é de se esperar uma precisão milimétrica no resultado final. Falar sobre impermeabilização e estanqueidade. A água geralmente pode ser um grande problema para qualquer tipo de edificação e está relacionada com várias patologias. Inclusive tenho um vídeo sobre patologias e vou deixar aí indicado para quem quiser ver. Mas enfim, você deve ter todo o cuidado para evitar infiltrações e água percolando por caminhos indevidos. Nessa imagem aqui você vê as vigas baldrames, que são essas vigas em contato com o solo. Elas estão impermeabilizadas com uma pintura asfáltica nas laterais e na face superior. E também aqui uma laje onde você tem a água, ela está exposta à ação de uma chuva, por exemplo. Também tem que receber uma impermeabilização bem feita, com uma proteção mecânica aqui no canto. E se você não tiver esse cuidado, a umidade pode trazer sérios problemas. Além de poder prejudicar uma estrutura, você vai ter aqui ela acendendo por capilaridade na parede. Isso provavelmente ocorre porque a baldrame embaixo dessa parede não está corretamente permeabilizada. Você vai ter problema de manifestação biológica aqui, vai criar um certo bolor, pode trazer problemas de saúde respiratória. Então, todo o cuidado com relação à impermeabilização deve ser tomado. Falar sobre hidráulica e elétrica agora. Bem, a maioria das construções no Brasil são feitas com concreto armado e alvenaria de bloco cerâmico revestido com reboco. Então, geralmente, as tubulações hidráulicas, os condutores vão acabar embutidos no maciço. Então, qualquer tipo de manutenção ou reparo que você vai fazer, geralmente vai ser invasivo, vai ter um pouco de quebra de parede, geração de entulhos, o que é algo que ninguém quer presenciar. Então, alguns testes são bem intuitivos, você pode fazer facilmente. Testar os interruptores, testar condutores, verificar os pontos de tomada.
Quanto à parte hidráulica, você pode testar os acessórios, testar as pias, testar o tanque de lavar roupa, dar uma descarga para ver se o vaso sanitário está funcionando adequadamente. Também cabe aqui a observação de que se o vaso sanitário for provido da pressão mínima exigida e estiver instalado corretamente, você pode jogar um rolo de papel higiênico nele e a descarga vai descer normalmente. Já há testes que provam isso. Também busque saber se há pontos de vazamento, se há algum tipo de consumo não esperado de água. Teste os registros de gaveta. Essas duas imagens aqui são de uma caixa de inspeção de esgoto e um T de inspeção. Para que servem esses acessórios? Se houver algum tipo de obstrução na tubulação, você simplesmente acessa esses dispositivos, passa uma sonda e faz o reparo necessário. Então é interessante que o imóvel disponha desse tipo de equipamento. Falar sobre vibrações de isolamento acústico. Com relação a esquadrias, portas e janelas, busque saber se elas estão funcionando, se gera algum tipo de ruído, alguma vibração com o vento. E agora eu também vou falar dois elementos específicos: a parede externa e a laje que vai dividir dois apartamentos, se for o caso de um prédio. O isolamento acústico é muito importante para dar privacidade ao usuário que habita a edificação. Então é interessante você saber como foi construído o imóvel e também conversar com o vizinho, saber se eles têm alguma queixa relacionada a isso, porque isso muitas vezes acaba sendo um motivo de conflito entre vizinhos. Então chega uma pessoa aqui no andar de cima de madrugada, anda com um salto, vai passar ruído para o andar de baixo, aí o vizinho fica incomodado porque acorda. Isso gera até uma certa inimizade, conflitos, há muitos casos disso, por certa ignorância, porque a culpa é da construção e não do vizinho de cima, mas enfim, todo cuidado com o isolamento acústico também é um fator importante. Incidência solar. Bem, um arquiteto que projeta bem a edificação vai ter toda uma cautela relacionada com o conforto térmico e a iluminação natural que o sol proporciona ao ambiente. Isso por quê? Porque simplesmente você vai proporcionar maior qualidade de vida e conforto ao usuário. Então, se você tem um escritório, a produtividade vai ser maior. Se houver uma boa iluminação e um bom conforto térmico, e também você vai ter um consumo menor de eletricidade com ar condicionado, com iluminação artificial, etc. Isso aqui é bem simples de fazer, uma análise bem interessante de fazer, qualquer um conseguiria fazer. Isso é uma carta solar. Primeira coisa que convém observar: cada latitude tem uma carta solar específica. Então essa aqui é uma carta solar de latitude menos 18 graus, ou seja, a carta solar de São Paulo vai ser diferente da de Salvador, que vai ser diferente da de Florianópolis. E como funciona? Bem, veja aqui, por exemplo, dia 22 de dezembro, próximo aí do início do verão. O Sol, ele nasce aqui a sudeste e vai fazer essa trajetória que eu estou fazendo com o mouse aqui, que você pode acompanhar, e vai morrer a sudoeste. Então, conforme você avança aí pelo verão, vai passando o ano, o Sol vai nascendo mais ao norte. Já no dia 21 de março ele vai nascer a leste e morrer a oeste. Então, em regiões do hemisfério sul existe uma preponderância de maior incidência do Sol nas fachadas norte. Então, um apartamento voltado para a fachada sul vai receber menos Sol durante o ano, enquanto que o da fachada norte vai receber mais Sol, com mais frequência ao longo do ano. E algumas observações é que o sol da manhã ele costuma ser menos intenso, um pouco mais confortável termicamente, enquanto o sol da tarde geralmente é um pouco mais abafado e menos confortável, dá uma sensação térmica inferior. E ambientes que não precisam tanto de radiação solar são lavanderias, cozinha, e principalmente porque tem eletrodoméstico que pode ser danificado se receber muita radiação solar. Então, esses ambientes não precisam muito de incidência solar sobre eles. Agora, escritórios,
sacadas, esses lugares que são mais frequentados pelo usuário, é interessante ter uma melhor aproveitamento do sol. E o que você precisa colocar na mente é que todo objeto tem uma vida útil. A partir do momento que ele é criado, ele vai desempenhar uma função e após um período ele já não vai mais servir para isso. Pega exemplo de um carro. Ele vai ser novo, tudo ok, aí conforme o dono vai dirigir ele, vai desgastar pneu, vai desgastar motor, vai depreciar naturalmente. Essa depreciação depende também do cuidado do usuário, se vai evitar buracos, se vai trocar o óleo regularmente, se vai fazer manutenção preventiva. Isso afeta a durabilidade do objeto, mas isso também essa durabilidade, a vida útil dele pode estar associado com algum tipo de negligência ou imprudência do usuário, como é o caso aqui de uma batida do carro. E fazendo uma analogia ao imóvel, é a mesma coisa. PEC Pinturas, temos diversos tipos de pintura no mercado, pintura para fachada externa, ambiente interno, pintura para alvenaria, para ser aplicada em metal, madeira, com diferentes graus de resistência, cada uma com uma peculiaridade. Porém, todas vão se degradar naturalmente com a incidência de radiação solar e também com exposição à atmosfera que tem gases e umidade. E conforme eu disse no outro slide, você também pode ter ação inadequada do usuário, que vai acabar fazendo a pintura se desgastar mais rapidamente. Então, a dica é: documente e fotografe o máximo possível no presente momento, para isso ser confrontado futuramente, para você ter um argumento e dizer: isso já era previsto? Isso tem culpa minha ou isso já existia antes de eu receber o imóvel? E também busque ter um auxílio de um profissional técnico qualificado. Encare isso não como uma despesa, mas sim um investimento, porque imóvel não é igual a escolher uma cerveja no supermercado. Uma decisão muito importante que com certeza vai ter um impacto muito grande no seu bolso e no seu futuro. Então você deve ter toda a cautela possível. Então um profissional vai te orientar, vai fazer você prever alguns problemas, ele vai estar ali para te dar a ajuda que você precisa. E lembre, sempre antever um problema antes de ele ocorrer é mais fácil e barato do que trabalhar em cima do problema depois que ele aparece. Além disso, você tomando todos esses cuidados que eu disse, você consegue evitar posteriormente conflitos, discussões, brigas judiciais. É fato que a nossa justiça brasileira é cara, é complexa, é ineficiente, é demorada e muitas vezes nem sempre o que ela decide pode ser considerado justo. Então evite o que não te agrada. Sabemos que o tempo é um recurso escasso e ninguém te reembolsa pelo tempo perdido. Então invista em atividades que geram valor para você. Perdão. Então esse foi o meu vídeo. Eu quero deixar duas considerações finais. A primeira é: não acredito em propriedade intelectual. Então você pode usar e compartilhar livremente esse vídeo, e contanto que não oculte a identidade do autor. E a segunda consideração é que eu não estou cobrando nada para você ver esse vídeo, então eu espero a sua participação, que você gostou, que você não gostou, que você melhoraria, qual tipo de vídeo você gostaria que fosse produzido, e se você conhece alguém que poderia estar recebendo isso, que seria útil para a pessoa, simplesmente compartilhe, leve adiante. Então é isso e até mais.